É pecado, irmão, é idolatria, qualquer coisa, seja um pedaço de barro, seja um time de futebol, né? Já falei aqui algumas vezes, né? Quando era do mundo, torcia o Fortaleza, né? Fortaleza, onde o próprio hino já é uma verdadeira idolatria. Olha que desgraça. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. O sangue de Jesus Cristo tem poder, Satanás. Por muito tempo eu passei cego, iludido nesse laço do maligno. Hoje, o que está guardado no meu coração é o que o salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi dentro do meu coração. Então, o que tem guardado no meu coração agora é a palavra do Senhor. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Por tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Glória a Deus, aleluia. Neste vídeo vamos falar sobre o seguinte tema: aquele que sabe o que planta, não teme a colheita. Baseado nesse tema, vamos falar sobre dois tipos de plantações: as plantações da carne e a plantação espiritual. Baseado nesses dois exemplos, eu peguei alguns para a meditação da igreja em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 15. Aqui, se você pegar a sua Bíblia e meditar, vamos ver aqui alguns exemplos de plantações da carne. Ficaram de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Aqui são alguns exemplos de plantações da carne. Cães, pessoas imorais, plantações da carne. Feiticeiros, forma de magia em que se usam certos atos, palavras e invocação de demônios, espíritos malignos. Prostituição, trato sexual com outra pessoa em troca de dinheiro ou alguma coisa. Resumindo, o sexo fora do casamento é prostituição, fornicação. São exemplos de plantações da carne. Homicidas, pessoa que pratica homicídio, ou seja, tenta se matar. Um exemplo bem claro, onde muitos de nós falamos e meditamos na Bíblia Sagrada, é o exemplo de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ao trair Jesus, ao vender Jesus por 30 moedas de prata, depois de querer devolver as 30 moedas com um suposto arrependimento, a Bíblia Sagrada nos relata que ele foi ali se enforcar. E hoje, estando meditando ali em Samuel, posso trazer até para os irmãos um outro exemplo: Aitofel. Aitofel era conselheiro de Davi, que traiu Davi, né, sendo conselheiro ali de Absalão, filho de Davi. Vendo, pois, que Aitofel, que se não tinha seguido o seu conselho, abardou o jumento e levantou-se, e foi para sua casa e para a sua cidade, e pôs em ordem a sua casa, e se enforcou, e morreu, e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então aqui um outro exemplo, né, de homicidas, né, homicida, pessoa que tenta se matar, uma pessoa que pratica o homicídio, a pessoa que tenta tirar sua própria vida. E até no caso dessas duas pessoas, além de tentar, né, conseguiram. Ambos exemplos dessas duas pessoas, Judas e Aitofel, se enforcaram, e eu digo isso convicto que estão no inferno, sem nenhuma sombra de dúvida. Não tem chance para arrependimento a pessoa que tira a sua própria vida. Como é que a pessoa vai se arrepender tendo já tirado a sua própria vida?
idólatras, adoração de ídolos, adorar qualquer coisa que não seja Deus, é pecado, irmão, é idolatria. Qualquer coisa, seja um pedaço de barro, seja um time de futebol, né? Já falei aqui algumas vezes, né? Quando era do mundo, torcia o Fortaleza, né? Fortaleza, onde o próprio hino já é uma verdadeira idolatria. Olha que desgraça. Fortaleza, querido idolatrado, está sempre guardado dentro do meu coração. O sangue de Jesus Cristo tem poder, Satanás. Por muito tempo eu passei cego, iludido nesse laço do maligno. Hoje, o que está guardado no meu coração é o que o salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi dentro do meu coração. Então, o que tem guardado no meu coração agora é a palavra do Senhor, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi guardada no meu coração. Idólatras, adoração de ídolos, adorar qualquer coisa que não seja Deus é idolatria. Isso fala em 1 Samuel capítulo 15, Atos capítulo 17, 1 Coríntios capítulo 10, Gálatas capítulo 5, Colossenses capítulo 3, Apocalipse capítulo 2. E agora vamos ver o exemplo da plantação espiritual. Um exemplo de plantação espiritual: orar, jejuar, se santificar, se apartar das coisas do mundo e se consagrar, se santificar, né? Se separar para Deus, ler a palavra de Deus, isso todos os dias. Isso são exemplos de plantações espirituais. Quero trazer para a meditação da igreja de Jesus Cristo, único Senhor e Salvador, Mateus capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Dando continuidade, o Senhor Jesus ele vai dar o significado desta parábola para os seus discípulos, aqueles que estavam ali ao redor dele. Escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Aqui eu deixo uma observação. Se você ouviu alguma coisa que você não entendeu, pergunte, né? Procure aprender. Não é errado você ter dúvidas, né? Eu tenho dúvidas, a minha esposa tem dúvidas, muitos têm dúvida. Aquela pessoa que se aproxima da palavra de Deus sem a humildade de querer aprender cada vez mais e mais é completamente uma pessoa soberba, e não devemos nos apresentar diante de Deus como pessoas soberbas, olhar altivo, né, achando que já sabe de tudo. Não, um dia uma pessoa falou assim: tu já sabe demais, tu sabe de muita coisa, né? E eu só no meu coração não sei nada, tenho tanta coisa para aprender, ainda. Todos os dias aprendemos, né? Segunda-feira agora aprendemos muita coisa ali com o nosso pastor. Então, todos os dias que vivemos a palavra de Deus, que oramos, na nossa convivência, o nosso dia a dia, aprendemos muitas coisas acerca da palavra de Deus, acerca de evangelizar, acerca de como abordar uma pessoa, acerca de como orar cada vez mais e mais, né? Como melhorar a nossa conversa com Deus, que a oração é nada mais, nada menos que uma conversa, um diálogo com o nosso Senhor, com o nosso Pai, né? Nosso Pai celestial. Então, olha isso aqui. Ouvindo alguém a palavra do reino, ou seja, a palavra de Deus, e não a entendendo, olha só como é importante a gente procurar entender. Eu não entendi, vou procurar o significado. Eu não entendi, vou procurar
saber o que está entendendo, o que essa palavra aqui está querendo dizer. Rapaz, eu não entendi. Entrou no ouvido, saiu no outro, entrou dentro do culto, ouviu todo o culto, saiu dali, muitas vezes não sabe nem qual foi o capítulo que o pastor leu, né, que o pregador meditou ali com a igreja, né? Então é isso. Por quê? Por que acontece isso? Porque eu sou esquecido? Não. É porque o próprio Satanás arrancou aquilo ali do seu coração. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno, vem o diabo, vem Satanás e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, que é o exemplo da primeira plantação, da primeira semeadura. Esse tipo de pessoa aqui é aquela pessoa, quando o semeador saiu a semear, as sementes que caíram ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Ouve a palavra de Deus, ouve os irmãos falando em línguas estranhas, e chora, que lindo, sente a presença de Deus, eu me arrupiei todinho aqui, senti a presença de Deus. Recebe a palavra com alegria, mas olha, Jesus continua, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, aquilo ali durou só um momento, né? Depois daquilo ali já está fazendo as mesmas coisas, né? Já está falando palavrão, já está, né, fazendo o que não presta, já está bebendo de novo, já está se prostituindo, já está olhando o que não é para estar olhando, já está vendo ali pornografia, já está ali se prostituindo, já está ali fornicando, né? Então Jesus fala dessas pessoas, elas recebem a palavra com alegria, ouvem com alegria, aceitam um panfleto ali no meio da rua com alegria, fala da palavra de Deus, né? Eu falo isso porque uma vez a gente vai para a igreja a pé, né? E até um pouco distante, então algumas vezes a gente leva, né, os panfletos e vai evangelizando, entregando os panfletos, e às vezes o rapaz veio todo alegre, né? Querendo que a gente falasse da palavra de Deus para ele. Então, recebe a palavra com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. As pessoas até ouvem, né? Mas por o amor dessas pessoas estar na riqueza, né, nas coisas desse mundo, a palavra de Deus fica infrutífera, né? Ela ouviu aquilo ali, mas não colocou em prática, não deu, né, tanto ouvido assim, porque senão ela iria, né, fazer como aquele jovem, né? O jovem rico, você vê que o jovem rico ele já obedecia todos os mandamentos, né, da palavra de Deus. Quando Jesus fala para ele, olha, falta-te uma coisa, né? Vai e vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, né? Ou seja, se tratando ali acerca da riqueza, mas o amor dele estava no dinheiro e não verdadeiramente em cumprir toda a palavra de Deus. Ele achava que já estava fazendo muita coisa em cumprir e obedecer os mandamentos, né? Desde a mocidade, né? Que a Bíblia Sagrada fala. Mas ele sai dali, né? Triste, né? Porque tinha muitas posses, muitas coisas e não queria se desfazer daquilo, muito menos dar aos pobres, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro produz 60 e outro produz 30. Glória a Deus, aleluia. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus vai falar que é bem-aventurado aquele que lê a palavra, né, as palavras do livro, né, da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E o próprio Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 28 diz: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Tecatubiá salamá, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Então é muito importante, além de lermos a palavra de Deus, procurarmos entender, né, guardar no nosso coração e praticar também. Então lembramos-nos do que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. É muito importante, além de você meditar, ouvir,
né? Procurar entender a palavra de Deus, né? Procurar dar frutos para a honra e glória do Senhor Jesus. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Chegará o tempo, continue semeando nos pedregais. Um dia essa semente vai cair em uma terra boa, em uma terra fértil, né, onde vai dar frutos, mas não deixe de semear, não deixe de semear a palavra de Deus, não deixe de semear para o reino de Deus, para a glória de Deus. Um dia chegará o dia de ceifarmos. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Em nome de Jesus, creia na palavra do Senhor. No tempo certo chegará o dia de ceifarmos aquilo que plantamos para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo